Tudo que é organizado vale mais. Isso nós trabalhamos na governança corporativa. Empresas organizadas valem mais. Eu vou complicar a vida do Tihai, porque senão não tem graça também. Tihai, coloca aqui, ó, nesse ponto do vídeo, uma imagem em que faz um estudo de uma das principais empresas de auditoria do mundo e que as empresas com um nível de organização melhor, que é governança corporativa, é um nome bonito para falar organização, valem até 120% a mais. Então vai estar aqui, se eu não me engano, é 120% ou algo assim. Então a pessoa não tem. E aí ele vai dar um desconto de 40% para vender os imóveis, para pagar, ou no final do dia o inventário custou quase metade do patrimônio. Então a holding ela traz esse conforto e essa tranquilidade de fazer em vida, porque aí não tem briga da família, não tem desgaste. Além da estrutura de holding que eu crio para evitar esse efeito indesejado, me traz segurança dentro da estrutura da organização entre uma holding patrimonial, uma holding de participações, uma holding familiar. E sabendo que eu vou antecipar os efeitos póstumos, ou seja, aqueles que ocorreriam numa eventual ausência através da morte, eu vou pagar um tributo que eu pagaria daqui 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 anos agora, para pagar menos. E o pagar agora que chega a grande sacada dessa nossa conversa. Quando eu digo, por exemplo, que há um limite para menos e para mais, que pode variar de 1 a 8%, eu estou afirmando que compete aos estados, e eu já havia comentado, regulamentar essa tributação. E de acordo com o interesse da política fiscal de desenvolvimento, né, da autonomia que o Estado possui, algumas unidades federadas possuem uma tributação maior que outras. É evidente. E aí, o que isso nos revela? Uma grande possibilidade de utilizar a estrutura do domicílio fiscal como uma ferramenta de planejamento tributário no âmbito do planejamento sucessório para potencializar os ganhos. Porque os ganhos, quando eu faço minhas apresentações para os clientes de fechamento de contrato, que inclusive hoje eu fiz 2, ele é vultoso, comparado com os gastos e investimento de uma holding. Economias que chamam a atenção e interessam, mas muito mais pela proteção, muito mais pela preservação, pela mitigação de um conflito familiar, por você trazer o elemento aqui da perpetuidade do negócio, a preservação do legado, há outros ganhos muito mais valiosos para uma pessoa que apenas o dinheiro. Mas o dinheiro é importante. E empresário toma decisão baseada em negócio. Esse tem que ser um bom negócio para ele. Então eu sempre mostro a vantagem que ele está tendo em utilizar esse mecanismo no âmbito da apresentação da estruturação do cenário pretendido. Então, o que tem aqui como a grande sacada para você, com muito cuidado e muita responsabilidade? Nós tomamos muito cuidado com o que nós falamos aqui, porque você tem que, no âmbito dessa perspectiva de possibilidade, estudar, né, estar atento, executar, ter boas pessoas do seu lado, buscar uma boa formação e assim sucessivamente, muita responsabilidade. Não estou falando, como eu falo na empresa, eu não tenho filho pequeno, mas o óbvio deve ser dito. As recomendações devem ser dadas. E nessa perspectiva, eu consigo melhorar muito mais o ganho e a performance utilizando, por exemplo, unidades que possuem uma tributação menor. Eu tenho Santa Catarina que cobra, por exemplo, 7%, tem estados que, em algumas condições, 8%. Eu tenho São Paulo, por exemplo, que cobra 4%, tem o Amazonas que cobra 2%. Então, essa ciência da tributação e as condições de redução é muito importante. Lembrando que você não pode simplesmente constituir uma empresa de qualquer forma e fazer a doação de maneira irresponsável. Mas no âmbito de estar ao lado de uma pessoa experiente que já fez aí mais de 3, 4, 5 mil holdings, já utilizou essa estrutura, o elemento do propósito negocial e não da simulação, a pessoa estar domiciliada de maneira legal, jurídica, ter os comprovantes e tudo mais, pode trazer aqui, por exemplo, uma potencialização muito grande nos seus ganhos.